Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Eles dizem. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, com esse jejum, a luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías, capítulo 58, versos 1 a 12. Hoje é o último devocional dos 5 dessa nossa série de introdução à Quaresma. Nele eu quero tratar sobre como praticar a Quaresma, como praticar as disciplinas separadas para serem praticadas nesse tempo: o jejum, a oração e a doação. Para isso, nós vamos meditar no texto de Mateus, no capítulo 6, do versos 1 a 6 e nos versos 16 a 21. Para eu não me alongar tanto, eu sugiro que você pause esse áudio e faça uma leitura desse texto. Pode ir lá que eu te espero um pouquinho. Bom, agora vamos ler ele juntos, mas somente o verso 1, tá bom? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Bem, aqui nesse trecho, Jesus sequer incentiva seus discípulos a praticarem obras de justiça. Ele dá como certo que eles já as praticam. Ao longo do texto, ele jamais vai dizer façam isso ou se fizerem aquilo. O que Jesus diz é quando fizerem isso ou aquilo, não façam de tal jeito, façam desse outro jeito. Ou seja, Jesus está ensinando seus discípulos que já praticam obras de justiça a como praticá-las de maneira adequada. Por isso, esse texto é tão pertinente para o nosso último devocional de hoje. Para falar sobre essa forma adequada de praticar as obras de justiça, Jesus começa dizendo como não praticá-las, e depois ele diz como elas devem ser praticadas depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Isso fica muito nítido porque o texto tem uma estrutura muito bem organizadinha e clara, que já está indicada logo no primeiro versículo, que é o que a gente leu aqui, e que vai se repetindo ao longo das leituras. Os discípulos de Jesus não devem praticar suas obras de justiça publicamente,
buscando algum reconhecimento público das pessoas, pois assim eles não serão recompensados pelo Pai que está nos céus. É simples, é isso. Quem pratica as obras de justiça, tanto nas sinagogas quanto nas ruas, tanto nos ambientes religiosos quanto nos não religiosos, tanto nos ambientes privados de certo grupo, quanto nos ambientes públicos, buscando reconhecimento das pessoas, são os hipócritas, são os fariseus. Eles já receberam o que queriam, a fama de santarrões. Só que essa é toda a recompensa que eles vão receber por conta dessas obras. Resumindo, os discípulos de Jesus deveriam fazer o que os fariseus faziam, mas de outro jeito, com uma justiça muito maior. Em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, está o tema desse ensino que Jesus dá aos seus discípulos no monte. Lá, o mestre diz aos seus discípulos que eles devem ter uma justiça muito maior que a dos mestres da lei e dos fariseus. De Mateus 5, 21 até o fim do capítulo, ele explica como é que se tem uma justiça muito maior que os mestres da lei na interpretação dos mandamentos. Agora, no início do capítulo 6, Jesus vai falar como se tem uma justiça muito maior que a dos fariseus na prática da piedade judaica. As obras de justiça, e não é à toa que ele resgata a palavra justiça aqui, as obras de justiça comuns aos fariseus e discípulos de Jesus são a esmola, a oração e o jejum. Os discípulos de Jesus deveriam dar esmolas, fazer orações e jejuns discretamente e com sinceridade, buscando o reconhecimento somente do Pai Celestial, pois ele os vê e assim seriam recompensados quando o reino dos céus viesse. A crítica de Jesus à piedade publicitária dos fariseus se assemelha muito à crítica de Isaías 58 que lemos no início desse devocional, especialmente quando nós nos lembramos que em Mateus 23, Jesus diz que os mestres da lei e os fariseus fazem tudo o que fazem buscando reconhecimento público, fazem longas orações à vista de todos para disfarçar enquanto devoram as casas das viúvas. Só que essa crítica de Jesus, que se assemelha a Isaías 58, não inutiliza o jejum, a oração e as esmolas. Na verdade, ele as redime. Afinal, quem se humilhar será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado quando o reino dos céus vier definitivamente. E que recompensa maior e mais importante que esse reino? Como comparar um reconhecimento público ao reconhecimento do Pai Celeste? Essa ideia da recompensa, do reconhecimento, ela aparece ao longo de todo o Sermão da Montanha, e em especial aqui no capítulo 6, nos versos 19 a 21. Logo depois de tratar sobre a forma correta de praticar a esmola, a oração e o jejum, as três práticas que eram imprescindíveis da piedade judaica na época de Jesus e posteriormente foram associadas pela igreja cristã à Quaresma, Jesus orienta seus discípulos a não acumularem tesouros na terra, mas também orienta seus discípulos a sim acumularem tesouros nos céus, pois na terra os tesouros perecem por diversos motivos. Nos céus isso não acontece. Mas que orientação esquisita! Jesus ensinando a acumular, como que acumula tesouro nos céus? Que tesouro é esse que pode ser acumulado na terra ou no céu? Por que no céu não perece, na terra perece? Enfim, desde o Antigo Testamento, Deus instrui os israelitas a não terem olhos maus para os pobres, mas serem generosos com eles para que Deus os recompensasse. Isso aparece, por exemplo, em Deuteronômio no capítulo 15. Essa mesma lógica se repete em Provérbios mais de uma vez, quando é dito que aquele que doa liberalmente aos pobres será abençoado generosamente por Deus. No livro judaico de Tobias, que aparece nas Bíblias católicas e nas Bíblias ecumênicas no Antigo Testamento, no capítulo 4 desse livro, há uma instrução para que se praticasse obras de justiça dando esmolas aos pobres, de forma sábia e não irresponsável, mas também generosa e contínua, acumulando assim um bom tesouro para o dia da necessidade. Vindo para o Novo Testamento, em Lucas 12, no texto correlato esse de Mateus 6, quando repete-se essa fala de Jesus sobre acumular tesouro nos céus, ele está incentivando o seu pequeno rebanho, a quem o reino de Deus foi dado pelo próprio Pai, a corajosamente vender tudo o que tinha e dar esmolas. No relato do jovem rico, e aqui retornando a Mateus, no capítulo 19, Jesus diz ao jovem que se ele quisesse ser completo, perfeito e ter um tesouro nos céus, ele deveria vender seus tesouros na terra e doar o que arrecadasse aos pobres. Ou seja,
Quando Jesus instrui os seus discípulos a acumularem tesouros nos céus, estava instruindo-os a dar esmolas, a serem generosos, para não tornarem frutífera a semente da palavra semeada neles pelo Senhor, ao sufocarem essa semente com as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. Eles deveriam ter olhos bons e não maus. Deveriam desprezar a riqueza por amor a Deus e não o contrário. Deveriam elevar o reino de Deus e a sua justiça à prioridade da sua vida no lugar das necessidades materiais. Pois o reino dos céus é como uma pérola de grande valor, que devemos vender tudo para comprá-la. Se assim o fizessem, dessa forma eles seriam iluminados. Seu Pai iria prover o que tivessem necessidade e os recompensaria nesse reino. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, disse o Senhor. Por fim, no último versículo do trecho que analisamos aqui, no capítulo 6, no verso 21, Jesus diz que a disciplina da doação faria com que o coração deles estivesse no lugar certo. Onde estivesse guardado o seu tesouro, lá também estaria o seu coração. Nesse tempo de Quaresma, nós somos convocados a praticar a esmola, a oração e o jejum de maneira discreta diante das pessoas e sincera diante de Deus. Pela doação dos bens, a abstenção da comida e as orações, declaramos que somos pó e podemos perceber que dependemos totalmente da graça de Deus. Desse modo, envolvemos nossos bens, nosso corpo, nosso interior, em hábitos que nos ajudam a colocar o coração em Deus e no seu reino. É, entre outras coisas, com hábitos virtuosos como esses, praticados com discrição e sinceridade, envolvendo todo o nosso ser, que o amor de Deus que nos alcançou aflora em nós e o correspondemos, amando a Deus de todo o coração, com toda a alma e de todas as forças, e ao próximo como a nós mesmos. Assim, agora é tempo de mudar um pouco sua dieta, se abstendo de algumas refeições ou alimentos. É tempo de dedicar mais tempo do seu dia e mais motivos de oração. É tempo de separar algumas das suas coisas e doá-las para aqueles que necessitam. É tempo de negar a nós mesmos, admitir a nossa morte e seguir a Jesus. É tempo de perder a vida para ganhá-la, de perder o mundo inteiro para ganhar a alma. É tempo de contrição, de arrependimento, de conversão. É tempo de seguir a Jesus no caminho em direção ao nosso Pai e ao seu reino. É tempo de encarar e participar dos sofrimentos de Cristo e do mundo e elevá-los a Deus, para depois podermos celebrar a presença poderosa e transformadora da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Boa Quaresma.